A humanidade é uma espécie intrigante, enquanto em um lado temos pessoas que tentam trazer o lado bom de nós, outras nos mostram que o mal e os perigos de sair do plano mortal estão mais próximos do que nós gostaríamos de imaginar. Então hoje vamos nos focar em 2 casos que vão te fazer pensar 2 vezes antes de confiar em estranhos e até mesmo em máquinas automáticas de refrigerantes. Em setembro de 1992, uma empresa de videoclipes em Nashville, Tennessee, publicou anúncios na seção de classificados de uma publicação comercial local para um sistema de computador de $30 mil. E na época era considerado um computador top de linha. Em 7 de outubro, um homem que se autoproclamava Tom Johnson respondeu a esses anúncios. Tom disse que era um programador de computador freelancer e consultor de um banco de dados. Alguns dias depois desse homem responder aos anúncios, ele se encontrou para uma demonstração de equipamento com uma das vítimas, chamada Jeremy Rolfes, um jovem de 21 anos, editor de videotapes e aluno da Universidade do Estado do Tennessee. Após muito diálogo entre os dois, ambos finalmente concordaram em um preço de $31 mil. $1.000 acima do preço estimado, mas isso não é o mais bizarro. O mais bizarro é que Tom solicitou que esse equipamento fosse entregue em seu escritório em Marietta, Geórgia, centenas de quilômetros de Nashville, algo que Jeremy não parece ter desconfiado muito. E na época, $30 mil era uma quantia bem mais que considerável, especialmente para os padrões de hoje. No dia 24 de outubro, à 1h30, Jeremy e sua noiva Heather Uffelman, estudante de 22 anos da Universidade de Tennessee, partiram em uma jornada de 5 horas para entregar o computador a Tom. A essa altura, Jeremy já estava exausto depois de trabalhar por cerca de 30 horas em outro projeto. Ele convidou Heather porque eles gostavam de viajar juntos. Ela também estava preocupada que ele fosse adormecer no volante se fosse sozinho. E depois de dirigir a noite toda, e chegaram ao motel Knights Inn na Interestadual 75 em Marietta às 7h30. Originalmente, eles planejaram encontrar Tom em seu escritório em um parque industrial. Porém, Tom disse que as instruções para chegar lá eram muito complexas. Então, ele preferiu encontrá-los primeiro em seu quarto de hotel. Quando Jeremy e Heather chegaram ao quarto, Tom disse a eles que seu parceiro de negócios estaria lá em breve com um cheque visado. E, surpreendentemente, eles não tinham achado nada suspeito na época. Então decidiram ir tomar café da manhã enquanto esperavam pelo suposto parceiro. Quando eles terminaram seu café da manhã e voltaram cerca de meia hora depois, Tom disse que seu parceiro havia ligado e estava a caminho e em breve estaria junto com eles. Ele então sugeriu que Heather e Jeremy carregassem o computador em seu carro enquanto esperavam a chegada do seu parceiro. E eles fizeram isso às 8 horas. Eles não questionaram os motivos ou o porquê de tudo, pois eles confiavam nele e achavam que o cara era legítimo, um erro que se provou ser o último para um deles. Eles voltaram para o quarto do hotel e conversaram por cerca de 20 minutos. Finalmente, Jeremy notou que alguma coisa estava estranha e se cansou de esperar. Ele disse a Tom que, se soubesse onde estava seu presidente ou seu parceiro, eles poderiam fechar o negócio. Então, do nada, Tom sacou uma pequena arma e queria fechar o negócio ali mesmo. Ele então fez Jeremy dar a ele seu cinto de dinheiro e Heather colocou os lençóis no chão. Ele fez Jeremy também se envolver em um lençol, enquanto Heather se envolvia em outro. Ele então disse que levaria o computador e a empresa de Jeremy receberia um cheque do seguro. Ele também disse que todos ficariam bem, mas é claro que era uma mentira, pois apenas alguns segundos depois,
ele atingiu Jeremy na cabeça com um martelo. Jeremy claramente sentiu um zumbido no ouvido e viu a sala girar do nada. Tom então foi até a Heather e a atingiu na cabeça também. Enquanto ela gritava, ele continuou a bater nela sem parar. Jeremy disse para ela parar de gritar e então Tom iria embora na cabeça dele. Mas Tom simplesmente se virou para ele e bateu nele de novo. Então se virou para Heather e voltou a bater nela. Quando Tom saiu do quarto, ele espanou a bancada para remover as suas impressões digitais. Depois que ele saiu, Jeremy se arrastou até Heather para verificar como ela estava, mas ele acabou percebendo que ela estava muito mal. Ele disse a ela que iria buscar ajuda. Às 9h30, um funcionário do hotel encontrou ele vagando, desorientado e sangrando. Ele e Heather logo foram levados às pressas para um hospital próximo. 2 horas depois, Heather acabou não resistindo devido aos ferimentos graves no crânio. Jeremy se recuperou e foi liberado no dia 27 de outubro, mas devido aos ferimentos, ele ainda sofria de vertigem, perda auditiva e transtorno de estresse pós-traumático. Enquanto isso, as autoridades interrogaram testemunhas e revistaram o quarto em busca de evidências. Entre as poucas pistas que Tom deixou para trás, ele deixou a mais importante, a arma do crime, o seu martelo, que ainda estava embrulhado em plástico, com o cartão identificando seu peso e o número SKU ainda anexado. Mas, mesmo eles tendo a arma do crime, eles nunca conseguiram rastrear a loja que Tom comprou o martelo. As autoridades observaram que o roubo era bem incomum, pois Tom se permitia ser visto em público durante o dia. Eles também acharam incomum o fato de ele ter uma arma e não ter usado ela. Eles logo souberam de outra circunstância curiosa que ocorreu aproximadamente 1 hora antes do ataque. Uma mulher desconhecida reclamou de um problema no quarto que foi alugado por Tom. Naquele período de tempo, Jeremy e Heather haviam saído para tomar o café da manhã. As autoridades agora acreditam que a mulher pode ter sido cúmplice de Tom, que tentou sabotar o esquema quando soube que ele pretendia fazer isso que ele fez com as vítimas. Naquela época, a polícia esperava que essa mulher ou qualquer outra pessoa no hotel apresentasse mais informações sobre Tom ou seu carro. Eles também esperavam ouvir qualquer pessoa que tinha informações sobre o computador roubado. Eles então descobriram que o carro de Tom era um Dodge Dynasty, preto, cereja ou marrom escuro com interior vermelho e placas do Tennessee. Na época, ele tinha 20 e tantos ou 30 e poucos anos. Hoje em dia, ele estaria na casa dos 40 ou 50 anos. Ele teria aproximadamente 1,77 m a 1,82 m e pesaria 74 quilos. Teria cabelo castanho claro, rosto barbeado e pode usar óculos. Na época, ele usava um caro par de botas feitas de pele de cobra ou jacaré. Jeremy notou a rapidez com que Tom passou de um cara pensativo e introspectivo, interessado em computadores, para alguém que era frio, calculista e com os olhos cheios de violência. Ele também notou como Tom os fazia se sentirem confortáveis e à vontade na presença deles. É claro que as verdadeiras intenções de Tom eram um segredo até que era tarde demais. O computador roubado era um Apple Quadra 950, um computador muito usado na época para a editoração eletrônica e edição de fitas de vídeo. Ele tinha um disco rígido de 4 GB, 30 MB de memória RAM e uma unidade óptica de 125 MB. O número de série da CPU foi divulgado e o monitor era um display colorido de alta resolução de 24 polegadas, com um número de série que também foi divulgado. Os investigadores têm evidências de que Tom tentou aplicar um golpe semelhante apenas 1 semana antes dos eventos com Jeremy e Heather, mas por alguma razão desconhecida, ele não apareceu para o compromisso. Em 1994, um suspeito em potencial surgiu neste caso, conhecido como Thomas E. ou Tom Steeples, de 49 anos.
era dono de uma empresa de informática em Nashville. Ele havia se envolvido em um caso muito parecido em um quarto de hotel em abril de 1994, que foi bizarramente semelhante ao ataque a Jeremy e Heather. Nesse caso, ele atraiu um jovem casal chamado Rob e Kelly Phillips para esse hotel com a promessa de um contrato de gravação, e ambos deixaram esse plano mortal. Outra pessoa que também teve um destino trágico pelas mãos desse Thomas foi Ronald Bingham, um parceiro de negócios e dono de um bar em Nashville em outubro de 1993. E junto com isso, ele também espancou e fez coisas impensáveis com uma jovem vários anos antes. Sua esposa também alegou que ele atacou e tentou agredir outra mulher em seu quintal com atos inomináveis. Observou-se que Stipples se assemelha ao esboço composto de Johnson e corresponde à sua descrição física. Além disso, o carro que Johnson dirigia tinha placas do Tennessee. Stipples, inclusive, era do Tennessee, e após a prisão do mesmo, Jeremy pediu para ver sua fotografia em uma linha de fotos. Porém, a polícia não fez isso porque não considerava Stipples um suspeito na época. Eles notaram que ele era muito mais velho do que a idade suspeita de Johnson. Em julho de 1994, Stipples deixou o plano mortal através de uma overdose de drogas na prisão, sem nunca ter sido oficialmente ligado ao caso de Jeremy e Heather. Mais tarde, Jeremy ingressou no Peace Corps como consultor de telecomunicações. Tragicamente, ele nos deixou quando teve um acidente de carro em Windburg, na África do Sul, em 31 de março de 1997. Ele foi atingido de frente por um motorista que aparentemente adormeceu ao volante. Mas o mais trágico de tudo é que Tom Johnson nunca foi identificado ou oficialmente preso, tornando esse caso um caso não resolvido até hoje. No Japão, os habitantes consomem bastante bebidas direto de máquinas, mas houve uma época no Japão onde esse hábito era algo que poderia ser mortal. Em 1985, houveram incidentes conhecidos como os assassinatos do Paraquat, uma série de envenenamentos indiscriminados realizados no Japão. A polícia não conseguiu reunir nenhuma evidência sobre os assassinatos e o caso permanece sem solução até hoje. Todas as bebidas foram envenenadas com herbicida paraquat, que se for ingerido em doses suficientes, podem causar insuficiência renal aguda, hepatite, insuficiência respiratória causada por inflamação pulmonar e fibrose, e o pior de tudo, pode fazer largar esse plano mortal. Porém, uma das vítimas foi envenenada com Diquat, e esses venenos eram colocados dentro ou perto da máquina de venda automática, onde a vítima consumiria a bebida. A primeira vítima desse esquema foi Harry Otsu, de 52 anos, em 30 de abril de 1985. Harry parou em uma máquina de venda automática a caminho de uma pescaria, comprando 2 garrafas de Oronamin C. No meio da sua segunda garrafa, Harry começou a se sentir mal e foi levado a um hospital em Tondabayashi e nos deixou na noite seguinte. 35 envenenamentos foram classificados após o de Harry, com 11 deles resultando em falecimento entre 30 de abril e 17 de novembro. Os casos foram centrados no oeste do Japão, especialmente em Tóquio, com Oronamin C. Conforme mencionado no artigo de Jeffrey Nadrich, a empresa de bebidas Oronamin C tinha uma promoção de compre um, leve um grátis na época dos crimes. Aproveitando-se disso, o criminoso misturou frascos de Oronamin C com paraquat e os colocou dentro e em cima das máquinas de venda automática para fazer os clientes pensarem que conseguiriam a promoção. Os casos pararam depois que avisos foram colocados nas máquinas por operadores e empresas de bebidas. O assassino nunca foi pego e permanece foragido até hoje. Foi estabelecido que pelo menos uma outra pessoa desconhecida tentou imitar os casos originais, colocando enxofre de cal em bebidas em Tóquio.
Houve também um pequeno número de pessoas que tentaram se envenenar em um método que imitava os assassinatos. Em resposta aos crimes, a polícia de Tóquio distribuiu panfletos com avisos para verificar os slots das máquinas antes das compras e verificar as tampas das garrafas antes de abrir as bebidas. Embora a polícia não tivesse pistas, acreditava-se que os crimes foram organizados e executados por uma única pessoa. A polícia também notou como os crimes não tiveram alvo ou vítimas consistentes, tornando impossível estabelecer um motivo. Em meio às intoxicações, o porta-voz da Associação Japonesa de Engarrafadores de Refrigerantes, Takeo Mizushi, culpou as vítimas, afirmando que, se os consumidores fossem mais cautelosos, eles teriam visto que alguma adulteração foi feita. Além disso, os operadores das máquinas postaram seus próprios avisos, aconselhando contra o consumo de bebidas abandonadas encontradas dentro ou ao redor das máquinas. O Chicago Tribune relatou que especialistas em várias áreas na época dos crimes especularam que os crimes eram uma manifestação da sociedade japonesa ordeira, intensa e voltada para o trabalho. O professor de sociologia criminal em Tóquio, Hiroaki Iwao, disse que não é incomum que os japoneses que vivem sob tremenda pressão, tanto no trabalho quanto em comunidades superlotadas, deixem escapar suas frustrações ferindo outras pessoas, insinuando que os crimes são uma saída para o alívio do criminoso. Além disso, Susumu Oda, um especialista em saúde mental da Universidade de Tsukuba, sugeriu que os crimes fossem motivados por descargas de adrenalina e senso de superioridade. Conseguem imaginar você saindo do trabalho de um dia complicado, seu chefe enchendo sua paciência e você só pensando em tomar um drink gelado, mas sem saber, ao tomar aquele drink, você acabou de selar seu destino ao cometer seu último erro que você sequer soube. É um ato brutal que até hoje nunca foi entendido e o assassino nunca foi pego e continua por aí, cansado demais para continuar o que ele fez há muito tempo.